Você já se sentiu desanimado? Desanimada por pensar que Deus não ouve suas orações? Você já se sentiu assim? Aquele momento que você ora, mas parece que Deus não está te ouvindo, parece que a oração, né, como dizem, bate lá no teto e volta, é como se Deus estivesse tão longe, você não está conseguindo ouvir Deus, como se Deus estivesse tão distante, que Ele não é capaz de te escutar, como se Ele não fosse capaz de ouvir. Talvez você se sinta dessa forma. Bruna, eu estou meio desanimada, porque parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está atento ao que eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou clamando, mas não vem a resposta, não acontece o milagre, a resposta não chega, Bruna. Poxa, por que Deus não me ouve? Afinal de contas, será que Deus não se preocupa com a minha dor? Será que Deus não se comove com o que eu estou vivendo? Será que Deus não está a fim de me ajudar? Será que Ele não está pronto para mudar a minha situação? Esse tipo de pensamento você já pode eliminar. A primeira coisa que você precisa entender é: Deus ouve sim, sim. Claro que Deus te ouve, Deus não é surdo, Deus ouve. Quando você começa a clamar, quando você começa a orar, quando você fala com Deus, Ele ouve sim, a sua oração chega no ouvido de Deus. Você lembra ontem o que nós aprendemos? Quando o salmista Davi orou, clamou, a Bíblia fala que chegou aos ouvidos de Deus o clamor. Então chega, você não precisa ter dúvida, não duvide disso, não duvide disso. Todos os momentos que você ora, que você fala com Deus, seja onde você estiver, lavando uma louça, estendendo uma roupa, dirigindo, trabalhando, mas você está na sua mente falando com Deus, você está ali em espírito de oração, Ele te ouve. Mas existe uma coisa que você precisa entender, você e eu, todos nós precisamos entender. O fato de Deus nos ouvir não quer dizer que Ele nos responderá prontamente. Existe uma diferença. Existe uma grande diferença. Deus te ouve sim, mas não é porque Ele te ouve que Ele vai te responder de imediato. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o tempo para fazer todas as coisas. Ele sabe o momento certo para construir tudo, para mandar a resposta que você precisa, para responder o seu clamor, para responder a sua oração. Deus, Ele sabe a hora exata de agir. Deus conhece o momento perfeito. Perfeito. Como eu disse mais aqui no início desse devocional, Deus faz tudo ser formoso no tempo dele, não no nosso, não no meu tempo. O tempo da Bruna é o tempo do já, né? O seu tempo é o tempo do agora. Quero agora, né? A gente dobra os joelhos e a gente quer levantar e tá com a resposta na mão. É ou não é verdade? Fala a verdade, se você já não se sentiu assim, coloca aí pra mim nos comentários. Já aconteceu com você? De você orar, tá de joelho, quero levantar com a bênção já, né? Quero levantar com a resposta, meu Deus, agora. Eu preciso disso agora. Já aconteceu com você? De você estar orando e às vezes você tá orando tão ali, né? Com tanta intensidade que você fala, não é possível. Deus vai me responder já. Agora vai acontecer. Já aconteceu com você ou só comigo? Coloca aí, ó. Sim, a Rayane colocou que sim. Quem mais? A gente quer que Deus responda no minuto seguinte. Todo mundo, né? A Nirla, a Adri, a Ângela, a Caterine, todo mundo. A gente quer que Deus responda assim, ó. No minuto seguinte. A gente ora por uma resposta, pede a Deus, Deus me responde. E a gente quer que no momento seguinte tudo comece a mudar. Tudo passa a ser diferente. A gente não tem muita paciência às vezes para entender. Mas o Senhor te trouxe nesse devocional, nessa live de hoje, para equalizar aí as suas emoções. Para equilibrar a sua vida espiritual, emocional. O que você deve fazer enquanto essa resposta de Deus não chega? Eu quero te passar aqui hoje 3 orientações. A primeira coisa que você precisa eliminar é o pensamento de que Deus não te ouve. De que Deus não está se importando com a urgência da sua situação. De que Deus não está percebendo o quanto você precisa de uma resposta urgente. É urgente para você. Mas no tempo de Deus isso tá certinho. Tá como devia estar. Entende? Só que às vezes a gente está tão afoito que a gente não consegue confiar. Você ora, Deus te ouve, mas Ele tem a hora exata de trazer a solução. A hora exata de começar a corrigir isso, a trabalhar na sua vida, a responder o que você coloca nas mãos dele. Você precisa confiar.
Você precisa crer. Deus não vai responder na velocidade que você precisa. Deus não vai dar resposta assim, ó. E muitas vezes Deus também não vai gritar para você o que você tem que fazer. Mas uma coisa você precisa entender, Deus ouve sim a sua oração. Por mais que você esteja se sentindo desanimado, desanimada, pensando que Deus não está te ouvindo, que o seu sofrimento tanto faz como tanto fez para Deus, que a sua necessidade parece que Deus não se importa. Se você está se sentindo dessa forma, elimina isso, porque Deus se importa muito com você. Muito. Você é filho, você é filha. Não tem como. Um pai terreno ainda pode falhar e se esquecer de um filho. Em casos absurdos, a gente vê que o pai acaba até por matar filhos. Isso é na terra, tá? O Pai Celestial jamais faz isso. A Bíblia diz que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Ele não se esquece de você. Deus não é apático à sua necessidade. Deus não é insensível ao seu clamor, tá? Deus não é indiferente com a sua dor. Não. Você pode sentir que Ele não te escuta. Você pode ter o sentimento de que Ele está muito longe, de que as suas orações não estão ouvindo, de que quando você fala parece que Deus está surdo, mas essa não é a verdade. Ele escuta. Ele escuta seu clamor, Ele escuta a sua oração. Mas o que você precisa entender aqui hoje é que nem sempre Ele vai responder na velocidade que você precisa, que você quer, na velocidade que você acha. Como eu falei, dobrar os joelhos e levantar com a bênção. Orar e no minuto seguinte parecer que tudo milagrosamente começou a se transformar. As coisas não acontecem assim. Deus tem o tempo perfeito, Deus tem a hora exata para fazer peças se encaixarem, para fazer pessoas serem transformadas. Deus tem o tempo para tudo. E enquanto esse tempo está correndo, Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando na nossa estrutura, Ele está tornando tudo mais perfeito, mas a gente precisa entender o que fazer enquanto a resposta não chega. E eu quero já falar para você essas 4 orientações, 4 conselhos que eu vou te dar hoje, tá? Do que você deve fazer enquanto a resposta não chega. Enquanto eu estiver aqui ministrando para você essa palavra, se Deus já está te tocando, se você já se sente... Você está se identificando com aquilo que eu estou falando, comenta aqui, coloca a chave, como está fazendo a Nirla, a Renata, coloca a chavezinha que é o nosso emoji oficial, tá? Para eu saber que a mensagem está chegando, que você está entendendo, que você está tendo compreensão do que Deus está falando, que essa palavra está te ajudando de alguma forma, está te despertando. Isso é importante para mim, tá? E não te custa nada. Então aqui no comentário você coloca a chave, coloca glória a Deus, Deus está falando comigo, está fazendo sentido, isso é bom, tá? Eu gosto dessa interação. Então, sendo possível, faça isso, porque é muito importante. 4 orientações do que você faz enquanto a resposta não chega. E o que fazer no momento que parece que Deus não está te respondendo. O que eu faço, Bruna? Primeira orientação. Orientação número 1. Já vai anotando aí, tá? Vai fazendo seu resumo aí, que depois eu quero ver esse resumo bonito lá nos comentários. Passo número 1. Não pare de orar. Tá? A primeira coisa, o que fazer enquanto Deus não me responde? Não para de orar. Não para de orar. Às vezes a gente para, tá? Eu vou falar que isso já aconteceu comigo. De eu orar por uma situação e parecer que assim, Deus me ouviu. Não sei, senti. Senti que Deus me ouviu, que o negócio não ia acontecer e eu parei de orar por aquilo. Mas a gente não pode, o Espírito Santo veio e me incomodou. Você vai parar de orar? Você vai deixar de orar por isso? Porque a resposta não chegou quando você queria? É muito mimo, né, gente? Às vezes a gente é muito mimado, né? Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso dessa resposta. Deus, me responde se é isso, me responde se é aquilo. E Deus não fala nada. E a gente fala, tá bom, então não vou orar mais sobre isso. Quantas vezes você já orou pela sua família, pelo seu marido? Um exemplo, mulheres que oram por maridos que não são convertidos, que não são cristãos. Você ora pelo marido e aí no dia seguinte está tudo normal, no outro dia está tudo igual, na outra semana está tudo igual, o marido não mudou nada, as coisas estão tudo iguais, você deixa de orar. Ah, não vou orar por isso também, não adianta mais nada. É o filho que às vezes está indo por um caminho que você vê que não é legal, mas ele não está te obedecendo, passa dias, ele continua igual. Você deixa de orar. Ah, eu vou orar por isso aqui, mas não está acontecendo, eu vou continuar orando por quê? Não faça isso. Você tem que continuar. Lá em Lucas 18,
Lucas 18, vou pegar minha Bíblia aqui. Lucas 18, você conhece bem essa passagem, tá? Mas eu vou ler para você. Lucas capítulo 18, versículos 1, do 1 ao 8. Eu não sei se eu vou ler tudo para não demorar muito, tá? Mas... Lucas 18, Lucas 8. Lucas capítulo 18, Jesus fala da parábola sobre o dever de orar quando, gente? De orar quando? Sempre. A parábola do juiz iníquo fala daquela viúva que fica importunando o juiz, né? Ela precisa que a causa dela seja julgada e ela fica lá, de dia e de noite clamando pelo juiz, batendo na porta, enchendo a paciência, torrando a paciência do juiz. E aí, Jesus fala o seguinte aqui, ó. Eu vou ler só o versículo 6, 7 e 8, tá? E disse o Senhor Jesus: ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha só o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Entenda aqui, depressa no tempo dele. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que você não pode cessar de orar. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver essa viúva, a persistência dela, a perseverança dela em importunar o juiz, ficar batendo lá na porta dele, julga a minha causa, até que chegou o momento que o juiz falou, julga a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais, né? E aí Jesus fala o seguinte, eu não vou fazer justiça pelos meus filhos, que estão constantemente orando, de dia e de noite, mostra uma constância. Não adianta você orar de dia e à noite você esmurecer. E muitas vezes isso você traz para o campo espiritual. Você ora, né, naquele momento que as coisas estão mais tranquilas, aí quando a noite chega, o momento da dificuldade chega, você para de orar que você já está desanimado. Não, você tem que orar o tempo inteiro. É orar sem cessar. Não deixe de orar, não pare de orar. Bruno, o que fazer enquanto a resposta não chega para mim? Primeira coisa, passo de número 1, não pare de orar. Clama, ora de dia e de noite, como a gente aprendeu ontem. Se você não assistiu o devocional de ontem, depois você vai assistir no meu canal do YouTube. Vou colocar lá na segunda-feira ou talvez amanhã, tá? Fica de olho lá. Não pode cessar de orar, não pode cessar de orar, você tem que continuar orando. Ah, Bruna, eu tô orando pela minha família, não tá acontecendo nada, continua orando. Bruna, eu tô orando para Deus me dar uma porta de emprego, não tá acontecendo nada, continua orando. Bruna, eu tô orando para Deus levantar meu ministério, mas não sai do lugar, continua orando. Bruna, eu tô buscando uma resposta específica de Deus sobre uma viagem, sobre uma faculdade, o que eu tenho que fazer? Continua orando. Não para de orar. Não para de orar, porque a oração é o único meio de você se conectar ao Senhor, de falar com Ele, de você ouvir a voz dele através da oração, da palavra. Você não pode parar de orar, tá? Primeiro passo para você, não deixe de orar, não cesse, ore todos os dias, ore o tempo inteiro por isso. Não chegou a resposta, continua orando até ela chegar, até ela chegar. A Bíblia fala sobre Isaac, eu até lembrei dessa passagem agora. A Bíblia fala que Isaac orou 40 anos para que Rebeca engravidasse. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Acho que até uma pessoa colocou aqui, já fazem 40 anos que eu espero a Angel. Olha só, Isaac orou insistentemente. A Bíblia fala isso, que ele orou insistentemente, gente. Ele não desanimou na oração. Rebeca era estéril, mas ele tinha uma palavra de Deus. E ele orou por 40 anos para que a mulher engravidasse insistentemente, fielmente, perseverantemente, sem parar de orar. Quantas de nós não desistiríamos no primeiro ano? Talvez você fale, Bruno, eu estou orando para engravidar, eu quero engravidar. Não para de orar, não, minha irmã, continua orando. Eu sei que você já teve muitas tentativas, que você já tentou muito, de todos os jeitos, de todos os caminhos, mas continua orando, não para de orar. Não para de orar. Deus tem um momento certo para tudo, mas se você deixar de orar, você vai atrasar mais ainda. Não para de orar. Continua em oração, não cesse. Não cesse a sua oração. O que fazer enquanto a resposta não chega? Quando Deus não nos responde? Não para de orar, tá? Não para de orar. Seja insistente na oração. Em algum momento vai acontecer.
Vai. Aconteceu com Isaac, poxa, orou 40 anos, a mulher engravidou. Aconteceu, essa viúva aqui ficou importunando o juiz o tempo inteiro. E o juiz julgou a causa dela. Deus está dizendo aqui, eu não vou ouvir você. Você tem certeza disso? Que eu não vou ouvir a sua oração? Não tem como, isso é inconcebível. Não dá. É claro que Deus vai te ouvir. Mas não cesse de orar. Passo de número 2, orientação 2. Do que fazer enquanto a resposta não chega na sua vida. Enquanto Deus não te responde, o que fazer? O primeiro passo a gente já aprendeu, que é não pare de orar. O segundo, mantenha a sua confiança em Deus. Isso aqui é muito importante, tá? Você não pode, nesse período de espera, nesse período de oração aparentemente sem resposta, você não pode abandonar a sua confiança em Deus. Porque quando você deixa de confiar no plano de Deus, quando você deixa de confiar que Deus sabe o que faz, que a sua vida está no controle de Deus, que Ele é perfeito no tempo dele, que Ele sabe o que Ele está fazendo, que se Ele não respondeu é porque Ele está fazendo algo grande, e se Ele ainda não falou, se Ele ainda não deu a direção, Ele sabe que a sua vida está no controle. Quando você deixa de acreditar nessas coisas, quando você deixa de confiar em Deus, você passa a tomar rumos que vão destruir o seu futuro. A Bíblia fala lá, eu peguei essa passagem aqui porque eu acho ela muito forte, eu não vou ler tudo, tá? Mas essa passagem ilustra muito bem o que eu tô falando para você. Primeiro livro de Samuel 28, no capítulo 28, no versículo 6 e 7, diz o seguinte, fala do rei Saul. Você que conhece mais a Bíblia vai lembrar dessa história. Saul, a Bíblia fala que Saul estava buscando uma resposta de Deus. O rei Saul estava orando. E aí diz aqui, no primeiro livro de Samuel 28, no capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então aqui a gente vê o que a gente está falando, né? Uma oração sem resposta, aparentemente. Uma oração que não foi respondida por Deus. Então Saul estava orando, clamando, orando, pedindo a Deus uma resposta, mas Deus não respondeu a ele não. Nem por sonhos, que na época Deus falava muito por sonhos, nem por Urim, nem por profeta, Deus não usou profeta nenhum. Deus simplesmente não respondeu Saul naquele momento. Deus ouviu Saul? Com certeza. Deus ouviu, que depois o texto mostra isso. Mas não era, Deus não queria responder naquela hora. Deus estava trabalhando. Mas o rei Saul não quis saber. Ele não confiou em Deus o suficiente para continuar orando enquanto buscava uma resposta. E aí diz o verso 7, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. O que Saul fez? Deus não me respondeu? Peraí, Deus está fazendo de conta que não me ouve, que não vai me ouvir? Então tá bom, então eu vou buscar uma feiticeira. Meu Deus do céu, que burrice que fez Saul. Essa é uma atitude típica, escrachada de quem não tem confiança em Deus, de quem não confia em Deus. Eu não confio, então eu vou buscar outra alternativa. Eu não confio no que Deus está fazendo, não sei se Deus me ouviu mesmo, se esse negócio de resposta vai acontecer mesmo, se Deus realmente está me preparando, sei lá, eu não confio nesse negócio não, então eu vou fazer do meu jeito. Cuidado. Enquanto você espera uma resposta de Deus, mantenha-se confiante. Mantenha sua confiança em Deus. Não busca por caminhos alternativos. Saul foi buscar uma mulher adivinha, foi consultar uma feiticeira. Gente, que loucura! Um rei de Deus foi buscar uma feiticeira. É o mesmo que cristão buscar cigano para ler mão, buscar isso para ler futuro. E vai para consultar. Tem pessoas que às vezes até saem do evangelho e vão consultar o demônio, gente. Vão para terreiro e acha que está fazendo a coisa certa. E acha que está tendo sucesso na vida, porque eu vou lá, o diabo pelo menos fala comigo. Coitado de você, porque o diabo dá com uma mão e tira com todas que ele puder. Sua vida vai se destruir. O reinado de Saul acabou aqui.
Você tem que escolher, você quer reinar em vida? Quer reinar com aquilo que Deus disse para você? Quer reinar sobre a bênção de Deus, que é o que importa? Você precisa confiar nele. Não busque caminhos alternativos. Não vai buscar feiticeiro, não vai buscar adivinho, não vai buscar cigano, não vai buscar o capeta, não faz besteira. Não faz besteira. A Adriana até pôs aqui, às vezes a pessoa consulta parentes, amigos, é verdade. E às vezes consulta pessoas que não professam a mesma fé, que não fazem parte da palavra, que não confessam o mesmo princípio. E aí como que você vai se consultar com uma pessoa que é ímpia, que não é cristã? Como você vai querer que alguém que não segue os princípios, que não conhecem a Deus, te fale o que você tem que fazer? Que besteira, que burrice! Que burrice! E fica lendo horóscopo, e fica lendo isso. Deixa eu ver o que tá falando. Para de misticismo, para de besteira. Confia em Deus. Ei, confia em Deus, para com isso, pelo amor de Deus. Deus, ele ouve a sua oração, você tem que saber confiar. E aí, quando a gente chega nesse ponto da confiança, e se você realmente analisar a sua vida e pensar, será que eu estou confiando mesmo? Quais são os caminhos que eu estou tomando? E se você segue por algum caminho, como esses, ou qualquer outro tipo, que não está na vontade de Deus, tá aí por que Deus não te responde. Você não está preparada. Você não consegue nem confiar. Você não consegue guardar a fé. O que Paulo falou? Eu guardei a minha fé. Você está guardando a sua fé nesse período em que Deus está fazendo você esperar por uma resposta? Você está guardando a fé? Está confiando em Deus ou você está blasfemando? Você está crendo mesmo que a resposta vai chegar independente desse tempo que você está aguardando? Você confia que Deus é perfeito, que Deus é soberano, Deus é grande, não importa o tempo da espera? Você vai confiar porque Ele sabe de tudo, o tempo dele é maravilhoso? Ou como Saul, você vai sair buscando caminhos paliativos que muito desagradam a Deus. Muito desagradam a Deus. Se você não confiar, você vai fazer besteira. Se você não confiar, você vai entrar por caminhos desonrosos. Eu tô orando a Deus por um casamento, tô orando a Deus para encontrar alguém, mas pelo amor de Deus, essa pessoa parece que não existe. Calma. Não é porque não veio ainda, não chegou ainda, que agora você vai sair com qualquer um? Você perdeu o critério, então? Agora você vai no primeiro que aparecer? Você vai começar a frequentar lugares, então, que não cabe a um cristão só porque você tem medo de ficar sozinha? Cadê a confiança em Deus? Continua orando. E aí, se Deus te der uma pessoa, você está com estrutura para isso? Eu volto a dizer, se você não assistiu o meu vídeo, o meu devocional sobre Deus está te preparando, você tem que assistir. Você tem que assistir, tá no meu YouTube. Você tem que ser sincero com você mesmo, não dá para mascarar a sua vida. Você tem que olhar para você agora, tá? Você tem que olhar para a sua vida agora e realmente falar, eu tô confiando em Deus enquanto Ele não me responde? Ou eu tô fazendo o que dá na minha telha? Deus não me respondeu sobre esse assunto, mas eu tô buscando várias outras alternativas do meu jeito. Então para e volte a confiar em Deus. Volta a confiar em Deus. Confia de todo o coração. Tá orando? Passo número 1, não pare de orar. Não para de orar de jeito nenhum, continua orando. Passo número 2, mantenha a sua confiança em Deus. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Não deixe de confiar. Não faça como o rei Saul, perdeu o reinado, desagradou a Deus profundamente, porque orou por uma resposta e não veio de imediato, não veio na hora que ele queria. Aí ele fez o quê? Foi buscar uma feiticeira. Depois você lê o fim da história, você vai ver. 1 Samuel 28. Depois você vê o que aconteceu com Saul. Você vai ver que ele não teve sucesso. Então confie em Deus. Vocês estão entendendo até aqui? A palavra está falando com você? Vai colocando aí, vai comentando, tá? Tem gente que está chegando agora. Vai colocando aí, se Deus já está falando com você. A gente está aprendendo hoje sobre o que fazer quando a resposta não chega. O que fazer enquanto Deus não nos responde. Estou te dando 4 passos, 4 orientações para que você entenda o que fazer. Por mais que você se sinta desanimado, porque acha que Deus não te ouve, Deus escuta sim, mas Ele não responde na mesma velocidade que Ele nos ouve. E aí a gente precisa entender, porque Ele tem o tempo perfeito. O primeiro passo do que fazer é não parar de orar. O segundo é mantenha
a sua confiança em Deus. Continue confiando em Deus. E o passo de número 3, terceiro conselho para você é: não fique ansioso. Não fique ansiosa. Tá? Eu sei que é difícil controlar a ansiedade enquanto se espera, não é verdade? Não é fácil, mas é necessário. Você precisa controlar a sua ansiedade enquanto você está esperando uma resposta. A ansiedade, igualmente, ela está muito ligada a quem não confia, né? Porque se você não confia em Deus, você dá lugar à ansiedade. Porque a Bíblia fala que quem crê, quem confia, descansa. Tá? Isso é bíblico. Então, um puxa o outro. Você não confia em Deus, então automaticamente você se torna ansioso nessa espera. E a pessoa ansiosa não analisa as coisas. Mete o pé pela mão, murmura, começa a reclamar. São vários efeitos que vêm junto com a ansiedade. Então, enquanto Deus não te dá a resposta, enquanto Ele não te responde, não fica ansiosa. O que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:6? Gente, esse versículo você já sabe de cabeça, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos por nada. Enquanto se espera uma resposta, não fique ansioso. Eu sei que é difícil, mas você é capaz de controlar. Senão a Bíblia não diria para você não ficar ansioso numa forma imperativa, que é imperativo. A Bíblia não está dizendo, olha, se for possível, se não for tão difícil, né? Se a coisa não ficar tão complicada, procure, né? De vez em quando, ficar tranquilo. Não, a Bíblia está dizendo não fica. Pronto, acabou, não fica. Ao invés disso, lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que você faz com a ansiedade? Você guarda? Não, você lança. Deus, eu tô ansiosa. Pega isso aí, ó. Pega essa ansiedade aqui, porque eu não vou ficar com ela, não. Eu tô esperando uma resposta do Senhor, e essa ansiedade vai turvar a minha visão, vai me deixar confuso, eu não quero. O que o salmista declarou lá no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Com paciência. Repete aí do outro lado. Com paciência. Você pode até falar seu nome. Com paciência, Bruna. Aí você fala teu nome aí, tá? Com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência. Tenha paciência. Não fique ansioso, não fique ansiosa enquanto espera. Ocupe-se da palavra, medite em Deus, ouça canções, ocupa seu tempo com coisas boas. Tá? É isso aí, ó. A Adri colocou com paciência, é isso aí. Coloca aí, escreve aí com paciência se você falou aí do outro lado. Com paciência, Bruna. Com paciência, não é com ansiedade. Não é com ansiedade, não é com agitação que a gente espera uma resposta. Porque isso só faz mal, gente. Deus quer que você desfruta da jornada. Enquanto você está esperando Deus fazer, Deus responder, Ele quer que você desfrute da sua vida. Ele não quer que você fique roendo unhas, que você fique aí, sabe, se coçando, se cortando. Para com isso. Deus não quer que você se acabe nesse processo. Porque imagina, você está se acabando enquanto está esperando. E quando acontecer? Você já vai estar toda acabada. Como é que você vai desfrutar? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você está aí, ó, roendo unha, com a saúde toda destruída, dor de cabeça constante, o estômago que ataca. Recentemente eu passei por isso. E aí é dor no corpo que não passa, é tudo que reflete do seu emocional, da sua ansiedade. E aí você se acaba, sabe? Fica cansada, esgotada, exausta. Tem gente que tem, né, algum tipo de forma de se escapar. Tem gente que se machuca, que rói unhas, sei lá. Aí você está se acabando enquanto está esperando por causa dessa ansiedade maldita. E aí quando Deus te responder, você já não vai estar mais em condições de desfrutar. Você vai estar tão exausto, tão acabado, tão cansado, que aí Deus vai fazer, você vai falar, Deus fez. Não é isso. Deus quer que você desfruta, então saiba esperar. Enquanto você espera, se prepara, sabe? É como uma noiva. A noiva, quando vai pro altar,
Ela está esperando aquele momento em que ela vai chegar na igreja, é uma verdade. Mas o que a gente faz enquanto não dá a hora? A gente se prepara. A gente se prepara. A gente se maquia, a gente vai no salão, faz um penteado bonito, fica lá, né, na hidromassagem, fica lá, recebe massagem e faz isso porque você está se preparando enquanto você espera o teu noivo. E o noivo está se preparando do outro lado enquanto espera a noiva. Então, imagina uma noiva esperando, desesperada, postando as cabeças, roendo as unhas. Como que ela vai chegar no altar, gente? Não tem como o negócio dele. Claro que dá aquela ansiedade normal, né? Aquele friozinho na barriga, isso é gostoso, é natural. Mas imagina uma noiva desesperada, numa ansiedade extrema. Ai, meu Deus, meu noivo. Ai, rói unha. E tira os esmaltes e tudo. E tira a maquiagem, porque fica ansiosa. E chega lá acabada, com o cabelo bagunçado, com a cara desbotada. Não tem como. Então, enquanto você espera, se prepare. Lê mais a Bíblia, assista mais pregações, sabe? Escute mais louvores. Vai se preparando. Vai ficando bela para quando acontecer. Vai crescendo por dentro, sabe? Vai ganhando músculo espiritual, vai se fortalecendo, tá? Vai crescendo. E o quarto e último conselho, quarto e último passo para você, para você fazer enquanto você espera a resposta de Deus. Mantenha os olhos no que virá, ou seja, mantenha os seus olhos no futuro e tire os olhos do passado, tá? Quarto passo, enquanto você espera uma resposta. Coloque os olhos no futuro e tire os olhos do que passou. Deixa de olhar para o passado. Porque tem gente que é assim, Deus não respondeu, ela volta a sonhar com o passado. E volta a lembrar de tudo lá de trás. Às vezes assim, sente até saudade de algumas coisas lá de trás. Ou começa a remoer coisas, Deus não está me respondendo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É culpa do meu passado. Esquece isso, tá? Deus não está olhando para o teu passado, Deus está olhando para o teu futuro. Então tira a sua visão do passado e coloca lá no futuro também, enquanto você está esperando. Não é culpa do seu passado, tá? Não é culpa do seu passado. Você tem que olhar para o futuro. Enquanto você espera uma resposta de Deus, olhe para o futuro, porque Deus não está olhando para o seu passado para te responder. Então não fica olhando para o passado esperando uma resposta. Você tem que olhar para o futuro, tá? Vou fixar agora o comentário da Priscila, que ela colocou aqui os pontos. Vou fixar um pouquinho, tá? É isso aí. Então, gente, eu vou postar agora, até fiz uma frase hoje, com base nesse passo. Sofrer com o passado te impede de sonhar com o futuro, tá? Então, de qualquer forma, você tem que abandonar o passado que te fazia não confiar em Deus. O que aconteceu até minuto antes já é passado. Tá? Essa falta de fé é passado, essa falta de vontade de orar é passado, então deixa o passado para trás, olha para frente, porque se você ficar sofrendo com o passado, você não vai conseguir sonhar com o teu futuro, você não vai conseguir esperar com paciência, você não vai conseguir esperar com esperança no Senhor, naquilo que Ele vai fazer na sua vida, tá? Então quem sofre com o passado não consegue sonhar com o futuro, então para de sofrer com essa espera, para de sofrer. Começa a sonhar, tá? Começa a sonhar. Deus vai me responder. E quando Deus fizer, vai ser incrível, porque tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que os planos dele são infinitamente mais altos e maiores do que os meus. Eu vou confiar. Vai mantendo uma mentalidade no seu futuro, porque é lá que está te esperando uma bênção. Amém? Então guarda, 4 passos que a gente aprendeu hoje. O que fazer enquanto se espera uma resposta? Passo número 1. Não pare de orar. Não deixe de orar, porque não aconteceu. Continue orando por isso. Passo número 2. Mantenha a sua confiança em Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. Passo de número 3. Não fique ansioso, ansiosa. Passo de número 4. Mantenha os olhos no futuro e tire os olhos do seu passado.